Olá pessoal, bom dia ou paz seja com todos, né? Bom dia ou boa tarde, paz seja com todos. Sejam bem-vindos ao programa Encontro com a Palavra de Deus. Hoje, dia 13 de abril de 2020, meio-dia e meio-dia mais um bocadinho. Nós estamos aqui no Encontro com a Palavra de Deus para o intuito de fortalecê-lo, abençoá-lo, né? Cumprir com aquilo que nós temos como propósito nesses 21 dias, onde nós estamos buscando a Deus que esse jejum nos dê uma grande vitória no nome de Jesus e nos preparando para o dia 26 de abril, um batismo que nós vamos realizar lá no sítio Centro Treinamento, a partir de 11 horas da manhã. Então você que está nos ouvindo aí, candidato ao batismo, né, candidato a uma vida vitoriosa ao lado de Jesus, né, a uma vida cheia da presença do Espírito Santo, cheia da presença do nosso Deus, está aí a nossa programação. Esses 21 dias que vai envolvendo motivos de oração, e hoje nós temos um motivo de oração também, né? Durante esses 21 dias, todo o processo, né? Todo o desenvolvimento dos 21 dias, ele tem um alvo de oração, tem um objetivo de oração, tem uma, um momento de oração. E hoje, né, no 8º dia nosso, nós vamos orar pelas pessoas e familiares que gostariam que você gostaria que fossem salvos. Então nós vamos orar pedindo a Deus pelos seus familiares, por aqueles que você gostaria que fossem salvos e aqueles que você gostaria que voltasse para Jesus. Voltasse para Jesus, né? Já foram batizados, já foram congregados, já foram, né, estiveram envolvidos e de repente por algum momento na vida, alguma coisa soprou, aconteceu, desestabilizou e acabou a pessoa se desviando, se afastando da presença de Deus. Então, nós vamos também orar por essas pessoas que você quer da sua família que sejam salvos e orar por essa pessoa que já foi salva e você quer também que ela retorne aos braços do Pai, largando esse mundo, essas coisas complicadas que eles vivem aí no nome de Jesus. E hoje a leitura desse dia, né, de jejum é o capítulo 8, nosso Deus. É o capítulo 8 do livro de Atos. Meu Deus, agora o negócio começa a apertar, né? Agora a coisa começa a estreitar, mas Deus está sempre no controle de tudo, graças a Deus, né? E nós vamos ler aqui agora, e agora começa a surgir um personagem no capítulo 8 de Atos. Ele é anunciado de uma forma. Aí no capítulo 9, Deus anuncia o que vai fazer na vida de Saulo de Tarso, depois se torna Paulo, né? Mas a palavra de Deus começa assim, depois nós vamos conversar um pouco sobre o capítulo 8 do livro de Atos dos Apóstolos, né? A história de Atos, né? Ações dos apóstolos. Diz assim, o título é muito relevante. Eu não li nenhum título, né, durante a leitura dos versículos, que algumas bíblias vêm dividindo por título, né, ou com alguma coisa de estudo. E a gente, até o capítulo 7, nós não lemos os títulos. Mas eu gostaria de fazer a leitura desse título, que é bem relevante. Saulo, Saulo persegue a igreja. Começando com o capítulo 1, diz assim: naquele mesmo dia, a igreja de Jerusalém começou a sofrer uma grande perseguição e todos os cristãos, menos os apóstolos, foram espalhados pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens religiosos sepultaram Estevão e choraram muito por causa do seu nome, da sua morte.
Porém, Saulo se esforçava para acabar com a igreja. Ele ia de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os jogavam na cadeia. Aqueles que tinham sido espalhados anunciavam o evangelho por toda parte. Felipe foi até a capital de Samaria e anunciava a Cristo às pessoas dali. E as multidões ouviam com atenção o que ele dizia. Todos o escutavam e viam os milagres que ele fazia. Os espíritos maus, gritando, saíam de muitas pessoas. Muitos coxos e paralíticos eram curados. Assim o povo daquela cidade ficou muito alegre. Morava ali um homem chamado Simão, que desde algum tempo atrás fazia feitiçaria entre os samaritanos e os que haviam deixado havia deixado muito admirados. E ele se fazia de importante, e os moradores de Samaria, desde os mais importantes até os mais humildes, escutavam com muita atenção o que ele dizia. Eles afirmavam: este homem é o poder de Deus, ele é o grande poder. Eles davam atenção ao que Simão fazia, porque durante muito tempo ele os havia deixado assombrados com as suas feitiçarias. Mas eles acreditaram na mensagem de Filipe a respeito da boa nova, notícia do reino de Deus e a respeito de Jesus Cristo, e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu, e depois de ser batizado, acompanhava Filipe de perto, muito admirado com os grandes milagres e maravilhas que ele fazia. Os apóstolos que estavam em Jerusalém ficaram sabendo que o povo de Samaria também havia recebido a palavra de Deus, e por isso mandaram Pedro e João para lá. Quando os dois chegaram, oraram para que a gente de Samaria recebesse o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não tinham descido sobre nenhum deles. Eles apenas haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Aí Pedro e João puseram as mãos sobre eles e assim eles receberam o Espírito Santo. Olha que coisa fantástica. Simão viu que quando os apóstolos punham as mãos sobre as pessoas, davam elas o Espírito Santo. Por isso, ofereceu dinheiro a Pedro e João, dizendo: quero que vocês me dêem também esse poder. Assim, quando eu puser as mãos sobre alguém, esta pessoa receberá o Espírito Santo. Então Pedro respondeu: que Deus mande você e o seu dinheiro para o inferno. Você pensa que pode conseguir dinheiro com o dom de Deus? Você não tem direito de tomar parte no nosso trabalho, porque o seu coração não é honesto diante de Deus. Arrependa-se, deixe o seu plano perverso e peça ao Senhor que o perdoe por causa dessa má intenção. Vejo que você está cheio de inveja, uma inveja amarga como fel, e vejo também que você está preso pelo pecado. Aí Simão disse a Pedro e a João: por favor, peçam ao Senhor por mim, para que não aconteça comigo nada do que vocês disseram. Depois de terem dado o seu testemunho e de terem pregado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram para Jerusalém. No caminho eles espalhavam o evangelho em muitos povoados de Samaria. E um anjo do Senhor, disse a Felipe: apronte-se, vá para o sul, pelo caminho que vai de Jerusalém à cidade de Gaza. Pouca gente passa por aquele caminho. Felipe se aprontou e foi. No caminho ele viu um eunuco da Etiópia, que estava voltando para o seu país. Este homem era alto funcionário, tesoureiro e administrador das finanças
a rainha etíope, ele tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus. Na volta, sentado na sua carruagem, ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Então o Espírito Santo disse a Filipe: segue perto dessa carruagem e acompanha. E Filipe correu para perto da carruagem e ouviu o funcionário lendo o livro do profeta Isaías. Aí perguntou: o senhor entende o que está lendo? E o homem responde: como posso entender se ninguém me explica? Respondeu o funcionário. Então convidou Filipe para subir e sentar-se com ele na carruagem. A parte das escrituras que o funcionário estava lendo era essa: ele era um cordeiro que é levado para ser morto. Era como uma ovelha que fica muda quando corta a sua lã, e ele não disse nada. Foi humilhado e foram injustos com ele. Ninguém poderá falar a respeito de descendentes dele, já que a sua vida da terra chegou ao fim. O funcionário perguntou a Filipe, o eunuco perguntou, o funcionário perguntou a Filipe: por favor, me explique uma coisa. De quem é que o profeta está falando isso? É dele mesmo ou de outro? Então, começando com aquela parte das Escrituras, Filipe anunciou ao eunuco a boa notícia a respeito de Jesus. Enquanto estava viajando, chegaram no lugar onde havia água. Então, o funcionário disse: veja aqui a água. Será que eu posso ser batizado? Filipe respondeu prontamente: se o Senhor crê de todo o coração, é claro que pode. E o eunuco disse: sim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele mandou parar a carruagem, os dois entraram na água e Filipe batizou ele ali. Quando eles estavam saindo da água, o Espírito do Senhor levou Filipe embora. E o funcionário não viu mais Filipe, porém continuou sua viagem cheio de alegria. De repente, Filipe se encontrou na cidade de Azoto e seguiu viagem, anunciando o evangelho por todas as cidades até chegar em Cesareia. Diga aleluia, diga amém. Então aí está a leitura do capítulo 8, desculpa os tropeços, né? Me perdoe os tropeços. Aí está a leitura do capítulo 8 do livro de Atos, aonde nós já começamos a leitura dizendo, começamos a leitura com um anúncio: perseguição. Já começamos o livro já anunciando algo. E essa perseguição, ela fez. É por isso que a gente falamos algumas vezes, em algumas postagens, em algumas falas anteriores. A perseguição, o problema pode causar reações. Aliás, os problemas, as dificuldades, as lutas causam reações na gente. E a gente tem que saber filtrar essas reações e saber também usufruir de certas reações. Por exemplo, uma perseguição dessa, a igreja poderia se encolher, questionar a Deus: Deus, aonde o Senhor está? Estamos sendo perseguidos, estamos sendo amedrontados, porque nessa parte de Atos surge o maior, naquele tempo, o maior perseguidor da igreja, que era Paulo, que foi Saulo de Tarso. E a história vai contar que esse rapaz, ele desencadeia uma perseguição violenta sobre os judeus, sobre as famílias judias, sobre o povo de Israel, o povo de Deus. Ele mesmo declara, mais no caminhar do livro de Atos, ele vai declarar o que ele fez, as maldades que ele fazia, para não apenas perseguir as pessoas, mas para acabar com o evangelho, para parar a pregação do evangelho. Então, qual foi a reação da igreja?
Ela para? Não. Ela espalha o evangelho mais rápido ainda. Ela para amedrontada? Não. Esse espalhar dos discípulos fez com que o evangelho crescesse em Jerusalém de uma forma maravilhosa. O espalhar. Eles começaram a sair para cidades próximas, cumprindo o que havia sido dito em Atos, capítulo 1, versículo 8. Recebereis o Espírito Santo e ser-me-eis testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, a partir dessa perseguição, a partir desse movimento bruto, né, promovido pelas autoridades e encabeçado por Paulo, que assumiu a carta e a responsabilidade de fazer isso, com tudo isso, a igreja ela se espalha, a igreja ela sai. Então, ela usa um problema para realizar um propósito. Ela usou um problema, a igreja usa um problema, uma luta, para cumprir com o chamado dela. Ela usa um problema para cumprir com a pregação do evangelho. Ela usa de um problema para anunciar o evangelho àquelas pessoas. Olha que interessante, em vez de ficarem às vezes encolhidos, em vez de ficarem às vezes questionando a vida cristã, os princípios da fé, o que eles fazem? Eles propagam o evangelho de uma forma mais poderosa ainda. Agora, para nós termos uma ideia, o poder não estava agora somente sobre o Pedro e João. O poder agora, ele envolve os discípulos, aparece Filipe como um deles, destaque, Estevão aparece como o primeiro mártir, Paulo está ali consentindo, aprovando a morte de Estevão. Paulo concordava com aquela brutalidade, com aquele homicídio que estava acontecendo ali. Então o coração dele já estava fervendo, como diz o ditado popular, né? Os olhos dele já estavam vermelhos, né? Ele já está vermelho, os olhos vermelhos já, querendo pegar o cristão, querendo matar o cristão. Ele concede com aquela morte brutal de Estevão, uma morte brutal, apedrejamento. Imagina só como que Estevão ficou desfigurado, né? Como que Estevão ficou ferido por causa disso, e ele consente. Então, o poder agora não estava mais sobre os apóstolos só. O poder estava nos discípulos, e todos se espalharam e começaram a pregar o evangelho. E o interessante é que mesmo com a ameaça de morte, as conversões surgiam. Mesmo sabendo, olha, levantou um homem aí para poder arrebentar a igreja, as pessoas se convertiam. Tamanha era a unção sobre a vida dos apóstolos, sobre a vida, aliás, dos discípulos, né? Que começaram a surgir. Os apóstolos ficam em Jerusalém, é a sede da igreja, é a sede administrativa da igreja, vamos dizer assim, e ali os discípulos saem, e nós vemos aqui Filipe fazendo esses grandes milagres, batizando pessoas no nome de Jesus Cristo, né? Paulo e Pedro ficam sabendo, vão lá para poder as pessoas receberem o Espírito Santo. Olha que dinâmica bacana, né? Cada um no seu, desculpa a expressão, cada um no seu quadrado. Filipe prega e batiza, Paulo e João vai e derrama o Espírito Santo sobre eles. Olha que coisa fantástica, maravilhosa. Que harmonia de trabalho, né? Olha, chama Pedro lá, chama João lá, vem cá, põe a mão sobre esse povo vai receber o Espírito Santo e eles vão continuar pregando o Evangelho, glória a Deus, aleluia. E assim foi acontecendo. Surgiu Simão aqui, nós vamos entrar na questão do Simão mágico, né? Na versão que provavelmente você leu aí, está Simão mágico, o que faz magias, né? Encantamentos. Ele quis comprar o poder de Deus. Pedro e João repreendem nele, vê o coração dele cheio de coisas que não eram agradáveis, né? Aquilo que ele pretendia, enfim. Mas vamos pegar aqui, dentro desse contexto de perseguição, o quanto que a igreja cresce, quanto que a igreja ela se espalha, ela se envolve, ela anuncia.
a perseguição, ela traz, como nós falamos, traz alguns sentimentos, e esses sentimentos provocam algumas reações. E eu acho que um sentimento, se podemos estar errado, é lógico, né? Nossa maneira simples de analisar, a gente pode ver que a perseguição trouxe para eles a confirmação daquilo que eles estavam fazendo tinha aprovação divina. Porque não era perseguição às pessoas, era perseguição ao evangelho que as pessoas estavam pregando e anunciando naquele tempo. O problema não era as pessoas eram porta-voz do evangelho. Então, se eu prender as pessoas, eu prendo o evangelho. Era o engano de Paulo. Foi um engano de Paulo. Se eu prender as pessoas, eu prendo o evangelho. Não prende o evangelho. O evangelho não pode ser preso. E mesmo se alguém que prega o evangelho estiver preso dentro da prisão, ele vai pregar o evangelho, porque o evangelho não se prende ao evangelho. O evangelho é como a brisa que corre, é o vento que sopra, né? A chuva que vem, ninguém segura. Ninguém segura o poder de Deus, porque o evangelho é poder de Deus. Paulo diz isso no livro de Romanos. Eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Então o evangelho é poder. E no grego a palavra poder traz uma figura de dinamite, de explosão. Ninguém segura uma explosão. Ninguém segura o explodir de alguma coisa, né? Então o evangelho é isso, foi a explosão em Jerusalém da palavra de Deus, a explosão do evangelismo, foi a explosão da pregação do evangelho, foi a explosão da conversão de massa. Meu Deus, derrama esse poder, explode a igreja quadrangular de Nova Era para sair pregando o evangelho. Aliás, o explodir, preste bem atenção. O explodir em forma de ação. Não é explodir jogando tudo pro chão. É o explodir na forma de ação, de ir, de romper. Ou glória, como nós estamos aqui rompendo, pregando esse evangelho que transformou a minha vida, transformou a vida de muita gente, aleluia, arrancou um punhado de coisas da nossa vida, mudou toda a nossa vida para o louvor e glória de Jesus, aleluia. Esse é o evangelho, né? Que transforma, que muda o ser humano, que mudou você, vai mudar você, aleluia, né? Vai mudar a sua casa, o seu filho, a sua família, vai mudar você para a glória do nome de Jesus, aleluia. Esse evangelho que impacta o nosso coração, esse evangelho que nos amarra com a verdade, mas também uma verdade que nos liberta. Não sei se você consegue compreender, essa verdade que nos prende, essa verdade que nos aprisiona, mas também uma verdade que nos liberta, nos aprisiona nos braços do amor. É maravilha, hein? Nos aprisiona nos braços do cuidado, mas também nos liberta das coisas ruins e malignas que nós vemos acontecendo, infelizmente. Então o evangelho não pode prender. Paulo queria prendendo as pessoas, as mulheres, e jogava eles na cadeia, jogava eles presos. Depois da cadeia tinha o Coliseu, tinha as arenas de Roma, onde iriam muitos serem comidos por leões, ou muitos iriam ser queimados como lenha, como tochas, iluminando a cidade de Roma. Fatos históricos terríveis com essa perseguição. Não foi uma perseguição apenas que prendiam eles por algum tempo e depois soltava, não. Era uma perseguição que depois desencadeava numa pena, num julgamento e numa morte naquele tempo. Mas o evangelho não podia ser seguro. O evangelho não pode ser preso. O evangelho ele é livre,
ele é como uma explosão que, que abre, movimenta, age, né? Mexe, né? Uma explosão mexe, o deslocamento do ar, daquele impacto, daquela pressão, mexe, é assim o Evangelho. Então nós começamos a ver no capítulo 8 que tentaram impedir a pregação do Evangelho, tentaram impedir a movimentação do Evangelho, mas Deus, ele tem um propósito de fazer com que o Evangelho seja pregado a toda criatura, por diversos motivos. Às vezes nós falamos de uma forma dura, não, Deus, toda criatura precisa ouvir o Evangelho, porque quando estiver diante de Deus não terá justificativa em dizer, nunca ouvi isso, e como é que eu nunca ouvindo vou aceitar ou não? É duro isso. Mas a pregação do Evangelho é anunciar da verdade divina, para libertar o homem do pecado, e o próprio Espírito Santo tem essa função, de trazer o pecado, a justiça e o juízo sobre o homem. Então a pregação do Evangelho é a oportunidade do homem entender o propósito de Deus na vida dele e ele entender que ele tem um propósito nessa terra. A pregação do Evangelho é para poder tirar as pessoas da força do inferno. A pregação do Evangelho é trazer a pessoa do Espírito Santo para dentro das pessoas, como nós vemos aqui. Filipe pregava o Evangelho, milagre acontecia, pessoas eram batizadas nas águas, e o que acontecia depois? Vinha o Espírito Santo como como força para fazer com que eles agora pregassem o Evangelho também. Era um propósito. Falasse do Evangelho para outras pessoas. Como Filipe, ele estava pregando aqui na cidade de Samaria e depois ele levado ao outro caminho para poder pregar para uma pessoa. Agora, aquela pessoa, né, o eunuco, né, que recebe o Evangelho, passa pelas águas, se converte, o que ele faria quando chegasse na Etiópia? O que ele estaria falando? O que ele estaria fazendo quando chegasse na Etiópia? Lógico, pregando o Evangelho. Falando, olha, eu encontrei com Jesus, eu tive um encontro, aquele que mataram Jesus, ele ressuscitou, e glória a Deus, aleluia. Ele ia pregar, não sei o que ele ia falar, somente Deus sabe, porque o próprio Jesus diz, não vos preocupeis com o que há de falar, eu vou botar a palavra na boca de vocês e pronto, acabou. Então, chegando lá na Etiópia, esse eunuco ia descarregar o Evangelho nas pessoas. E agora quem ia batizar as pessoas? Ele ia batizando as pessoas nas águas. Olha que coisa fantástica. Ninguém segura o Evangelho. Ninguém retém o Evangelho. O Evangelho não está em quatro paredes. O Evangelho é divino. O Evangelho é algo poderoso. O Evangelho são boas novas do reino de Deus. O Evangelho, ele veio do céu para nós. O Evangelho veio do céu para nós. O Evangelho da salvação, o Evangelho do arrependimento, o Evangelho do perdão de pecados, o Evangelho veio até nós de uma forma sobrenatural. O Evangelho que transforma o homem, o Evangelho que muda o homem, o Evangelho que trabalha no coração do homem, esse Evangelho que veio do céu. A palavra era Deus, a palavra estava com Deus, a palavra se fez carne. Então Jesus veio trazendo algo divino para um ser que foi criado pelo divino. Esse ser que foi formado por Deus. E por causa do pecado, esse homem se distancia de Deus. Eclesiastes diz que nós temos saudade das coisas. O homem tem falta, o homem tem anseio, o homem tem desejo, o homem tem vontade, está implícito, marcado dentro do homem algo divino. Então, quando o homem não tem um contato com o Evangelho, tem um contato com o mal. Quando ele não tem um contato com o Evangelho, tem um contato com outras coisas, com outras ideias de vida. Aí ele começa a passar por muitos problemas de vício, pecado, isso, aquilo. Aí quando ele ouve o Evangelho,
O evangelho vem como água numa terra seca e o receber desta água, ele começa a voltar a ter o desejo por Deus novamente. Olha que coisa fantástica. Olha que coisa maravilhosa. Eu estou aqui pensando de uma forma, não vou entrar em detalhe, mas só para você te ajudar a compreender a minha fala, eu estou pensando em algo clínico agora, mas olha que coisa interessante. Quando eu me converti, e acontece com uma pessoa assim, quando ela vai à igreja e ela recebe o evangelho, ela começa a se preocupar com as coisas espirituais. Você já percebeu? Quando você foi na igreja a primeira vez, né? Você começou a se preocupar com as coisas espirituais, não as coisas religiosas. Nós já éramos religiosos, fazíamos aquilo que tinha que ser feito. Mas quando a gente recebe o evangelho de Jesus Cristo, a gente começa a pensar nas coisas espirituais, não é verdade? A gente começa a ficar, às vezes, até querer incorporar alguma coisa espiritual, religiosa. A gente até assim muda. Não, por quê? Alguma coisa mexeu conosco. Aquela água veio nessa terra seca, e essa terra seca ela começa a receber aquilo que foi colocado dentro dela. Mas por que acontece esse desejo? Começa a se preocupar com o lado espiritual, começa a falar do espiritual, porque ele começou a lembrar da voz, da essência que está dentro dele, deixada por Deus. Paulo, ele fala aos coríntios que nos foi dado o ministério da reconciliação. Ou seja, reconciliação é voltar o que estava conciliado, que perdeu-se no caminho. Então, reconciliação. O homem, ele nasce para estar ele nasce para estar conciliado com Deus. Mas por causa do pecado e tanta maldade, ele se afasta. E nós o que fazemos? Reconciliamos este homem de volta a Deus. Ou seja, quando ele recebe a água do evangelho, ele começa a sentir, parece que ele começa a ouvir, oh glória, oh glória, oh glória. Parece que ele começa a ouvir a voz distante de Deus. E quanto mais ele vai recebendo o evangelho, quanto mais vai recebendo o evangelho, mais ele vai se aproximando da voz do Criador. Mais ele vai se aproximando da voz de Deus, mais ele vai se aproximando do Senhor Jesus, mais ele vai se aproximando do amor, mais ele vai se aproximando ao ponto de se render. Aí vem o batismo nas águas, aí vem uma vida com Deus, porque ouvir o evangelho faz com que o que Deus deixou dentro de nós comece a brotar, voltar a ter o desejo de Deus. Olha que coisa fantástica. Por isso que ninguém segura o evangelho. Veio Paulo, aliás, veio Saulo, veio tantos homens tentando impedir o evangelho, mas ninguém segura o evangelho. Ninguém pode segurar o evangelho. Ninguém tem o poder de segurar o evangelho, porque o evangelho é de Deus, é dado para o pecador se arrepender e voltar para Deus. Esse evangelho que nós estamos pregando para você. Atos não parou. Atos quer dizer ações, realizações da igreja. Atos, ações, realizações. A igreja hoje, eu, você, outros pastores, enfim, estamos ainda praticando Atos dos Apóstolos, para que você encontre o evangelho e esse evangelho seja uma água no tempo de sede.
uma água no tempo da terra seca, fazendo você voltar a ter desejo de Deus, a ponto de se entregar para Deus, como um filho amado que você é. Esse evangelho maravilhoso que transforma a vida das pessoas, que quer transformar a sua vida em nome de Jesus. Eu queria fazer uma oração agora. Eu quero fazer uma oração especial agora. Eu quero fazer uma oração para você receber esse evangelho no seu coração. E não só receber esse evangelho, mas receber o Deus desse evangelho. O Deus criador do evangelho. Esse evangelho que transforma. E eu sei que ele está falando aí no seu coração. Talvez você se distanciou e eu sei que ele está falando aí no seu coração. Eu quero olhar nos seus olhos. Ele está falando com você aí agora. E te chamando para você estender as suas mãos, aceitar esse evangelho e aceitar o dono do evangelho. Não é só receber o evangelho, mas receber o dono do evangelho. Abrir o seu coração, voltar ou aceitar. Eu quero te ajudar com essa oração. Eu sei que tem alguém do outro lado chorando, sentindo o que eu estou sentindo aqui agora, sem nenhuma hipocrisia, nem mediocridade, nem demagogia. Receber aquilo que sentiram, você que está sentindo o que eu estou sentindo aqui agora. Quero orar por você, para você voltar para o evangelho. O evangelho tem uma vida casta? Tem uma vida piedosa? Tem. Mas é fantástico o evangelho. É uma vida fantástica, é uma vida de paz, é uma vida que você sente Deus aonde você está. Você se sente amparado, cuidado, você se sente socorrido. É algo como matar realmente a sede num dia de calor. Eu quero orar por você, para você voltar ao evangelho e para você aceitar o evangelho e a Jesus Cristo, o Deus, o dono do evangelho. Estenda a tua mão. Meu Deus e meu Pai, eu quero colocar essa pessoa, meu Deus, diante do seu altar agora. Essa pessoa, meu Pai, que nos assiste ao vivo. Ó Deus, essa pessoa que vai nos assistir, meu Pai, que o Senhor venha tocar, meu Pai, nessa vida com o evangelho. Ele venha receber o evangelho e ele venha receber o dono do evangelho, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Meu Deus, que ele volte para o evangelho, que ele receba o evangelho, que ele viva e deixe o evangelho, o poder de Deus, viver dentro dele novamente ou a partir de agora, em nome de Jesus. Senhor Deus, receba essa pessoa aí agora, Pai, e escreva o nome dele no livro da vida do Cordeiro. Perdoa os seus pecados, perdoa, Pai, em nome de Jesus. E receba, Pai, esta pessoa como teu filho, em nome de Jesus, para a tua glória.
Amém e amém, Jesus. Diga graças a Deus. Dá um glória a Deus aí, aleluia. Dá um pulo de alegria aí, aleluia. Dá um glória a Deus bem alto aí, maravilha. Glória a Deus, aleluia. Amado de Deus, maravilha. É o Evangelho de Jesus Cristo que transforma, abençoa a vida da gente, né? Não pode ser seguro. Amanhã, dia 9, amanhã, dia 14, vamos ler o 9º capítulo do livro de Atos. E amanhã, aquele que queria prender foi preso. Aquele que queria acabar com o Evangelho, agora ele se torna o maior divulgador do Evangelho. Deus tem os teus planos, por isso que a gente tem que confiar nos planos de Deus. Confiar nos planos de Deus. Nós estamos numa quarentena. Eu soltei um vídeo, vou colocar esse vídeo na página. Eu soltei um vídeo, e daqui adiante nós vamos colocar, se Deus quiser, a gente vai mudando, vai acrescentando, vai melhorando as coisas. Enfim, o que nós vamos fazer? Olha só que legal. Nós vamos colocar na página esse vídeo, depois nós vamos colocar no YouTube também, vamos melhorar as coisas, enfim. Escute só. Nós estamos numa quarentena, eu falei sobre isso ontem. O isolamento é um princípio de mudança. Preste bem atenção. Se você quer mudar alguma coisa, você isola. Isola um animal, isola uma pessoa. Não comparando o animal com a pessoa, entenda bem. Mas se você quer provocar uma mudança, você isola a pessoa. Então, existem duas coisas importantes nesse nosso isolamento. Falar como cristão agora. Esse isolamento está nos ajudando a melhorar como cristão. Esse isolamento está provocando uma mudança em nós, positiva. Negativa não, positiva. Se esse isolamento está te provocando uma mudança negativa, opa, dobre o teu joelho. Peça perdão, confessa o teu pecado. Porque esse isolamento, toda mudança, toda vez que alguém quer provocar uma mudança, isola a pessoa. Isolamento é uma questão de mudança comportamental. Isola o animal, ele terá outro comportamento. Isola o ser humano, ele terá outro comportamento. Então, como cristão, deixa eu falar como cristão, nós estamos isolados, então temos a oportunidade de mudar o nosso comportamento. Ou seja, sermos melhores ainda, pregar o Evangelho, buscarmos mais a Deus, termos uma vida mais de oração, mais de piedade. Se não tiver isso acontecendo, pode dobrar o teu joelho, pedir perdão a Deus, confessar os teus pecados e falar, Senhor, eu quero aproveitar essa quarentena, 40, porque o número 40 quer dizer muita coisa. Vou colocar esse vídeo para você entender melhor, senão a gente não tem o tempo de conversar sobre esse vídeo. Quarentena quer falar de mudança. Só quero colocar isso para você. Quando Jesus, antes de começar o seu ministério, ficou 40 dias, 40 noites em consagração. Mudança, 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 mudança. Então, se você está numa quarentena, nós estamos numa quarentena, vamos dizer assim, no confinamento, vamos dizer assim, é para gerar mudanças em nós. Então, começa a mudar. Se não está mudando, dobra o teu joelho e peça perdão a Deus, confessa os seus pecados. Porque é para melhorar, para buscarmos mais, sermos mais voltados para as coisas de Deus. E também esse isolamento é para um comportamento social que vai acontecer na sociedade. Então, isola e nós vamos mudar o comportamento deles. Quando eles voltarem, eles vão voltar no nosso molde, segundo o que nós queremos. Mas aproveitar esse isolamento, essa quarentena, para nós mudarmos. 40 fala de mudança, quarentena fala de mudança. Então aproveita. Aproveita e muda para a glória de Deus. Amém? Amanhã nós vamos ver Deus fazendo uma mudança na vida de uma pessoa de uma forma fantástica.
Aleluia! Deixa eu orar por você. Deixa nós orarmos por você. A ficha técnica, né? O pedido de oração apareceu aqui, departamento técnico ali. Departamento técnico ali, ó. E nós vamos orar pelo Ivan, que pede oração pelo seu trabalho. Grande Ivan, homem de Deus. Nós vamos orar para que esse dia seja uma bênção na sua vida. Vamos orar pela irmã Terezinha, o Alexandre, para o Sebastião e a Cláudia, para o Guilherme Boim, para a Ana Júlia, para a Cristina e familiares, lá do Rio de Janeiro, maravilha. Manda lá um zap lá, manda a página para poder curtir, e a gente vai ter sempre uma palavra de Deus para esse pessoal aí, e sempre nós vamos estar orando. Faz isso, me ajuda. Né? Me desculpa até falar isso, né? Ajuda o evangelho a ir embora. Tá certo que tem muita gente pregando, tal, mas nosso jeitinho aqui é diferente, é um jeitinho meio que mineiro, um jeitinho meio que, né, meio que bobo, meio que, né, mas é desse jeitinho mesmo. Nós vamos orar pelo Alexandre Tavares Medeiros, para a Andréia Aparecida Tavares, pelo Guilherme Marcos Moreira, para o Paulo César Alves. Vamos orar pela Helenice Ciano, que pede oração para suas irmãs e sobrinhos e cunhados de toda a sua família. Nós vamos orar pela irmã Lucileia Ferreira, sua família e pela igreja. Louvado seja você que esteve conosco ontem participando da ceia presencial e também participando da ceia online. Depois eu vou também colocar umas fotos da nossa ceia online aí na nossa página, que foi muito bacana. Pessoas participando, foi muito legal, muito legal. Nós vamos orar também pela Liliane Andrade, que pede oração pela sua família, pela Michele Santana, que pede oração pelo Fernando, meu xará, pelo Gabriel, pelo Henrique, pela André, pela Cida, pelo Felipe, pela Patrícia, pela Núbia, pela Zuleika Moreira. Nós vamos orar também pelo Aldair José, que pede oração pela sua família, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar por essas pessoas que colocaram os seus nomes na oração, e por você que está nos assistindo, e por você que irá nos assistir pelas plataformas digitais. Nosso Deus e nosso Pai. Meu Deus, nós colocamos essas pessoas agora diante do seu altar, te pedindo, meu Deus, que o Senhor venha suprir a necessidade de cada um agora no nome de Jesus. Pai, se a necessidade é de cura, ministra, meu Deus, a cura divina sobre eles. Se a necessidade é de libertação, ministra a libertação sobre a vida deles. Opera, meu Pai, sobre a vida deles de uma forma sobrenatural. Opera na vida deles de uma forma, meu Pai, poderosa, em nome de Jesus Cristo. Eu te peço, meu Deus, a tua bênção sobre eles e te agradeço para a tua glória e para o teu louvor. Seja com cada um, em nome de Jesus. Para a tua glória. Amém. Amém, meus amados. Amanhã o programa Encontro com a Palavra estará de volta e espero você com muito carinho, aguardo você com muito carinho nesse momento. Hoje à noite, às 9h30 da noite, nós não temos um encontro com a palavra. Nossa noite é o programa Liberdade e Vida, e Liberdade e Vida só em Jesus Cristo. Amanhã, terça-feira, Escola de Sabedoria presencial e online. Nossa igreja está toda montada de uma forma logisticamente montada para te receber com distanciamento dentro da igreja, enfim. Quarta-feira, depois na sexta-feira nós voltamos com o programa, com a campanha na nossa igreja, às 7h30 presencial também online. A nossa igreja está montada, logisticamente montada para te receber. Ok? Domingo a mesma coisa, 9h da manhã e às 6h30 da tarde. 6h30 da tarde, estaremos lá juntos, em nome de Jesus. Queremos desejar a você um dia fantástico, né? Um dia abençoado na presença do nosso Deus. E à noite, se Deus quiser, no finalzinho da noite, a gente se encontra para compartilharmos com a palavra de Deus. E eu quero compartilhar contigo essa noite
o que nós compartilhamos ontem à noite. Como devem ser as minhas atitudes nesses dias que nós estamos vivendo, tá bom? À noite a gente se vê, um grande abraço, Deus abençoa, fiquem com Deus, em nome de Jesus.